Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Vamos lá? Então, os objetivos da aula de hoje: revisar os conceitos de pilha e baterias, identificar os principais tipos, voltagens e tamanhos das pilhas mais comuns, realizar a leitura das embalagens de pilhas e baterias, compreender a importância do descarte correto de pilhas e baterias, conhecer o conceito de logística reversa de pilhas e baterias e praticar o conhecimento com atividades. E os questionamentos da aula de hoje? Olha só. Como você realiza o descarte de pilhas após o consumo? Na sua cidade, há postos de coleta autorizados a receberem pilhas e baterias? Observe a imagem em qual desses coletores podemos descartar as pilhas e baterias. E aí, vocês sabem qual é o coletor correto para as pilhas? Vamos estar respondendo as perguntas durante a aula. Então vamos relembrar um pouquinho os conceitos. Pilhas são dispositivos capazes de transferir energia química em energia elétrica por meio de uma reação espontânea de oxirredução. São compostas por dois eletrodos, polo positivo e polo negativo, e um eletrólito, que é a ponte salina, que possibilita a condução de corrente elétrica no interior da pilha com um fluxo de elétrons do anodo para o catodo, do negativo para o positivo. Por sua vez, uma bateria é um conjunto de pilhas ligadas entre si, e essa ligação pode ser em série ou em paralelo. Enquanto as pilhas são formadas por uma única célula eletroquímica, as baterias são associações de várias células eletroquímicas. As pilhas podem ser classificadas quanto à reversibilidade das reações de oxirredução, em primárias e secundárias, sendo que pilhas e baterias primárias não são recarregáveis, ou seja, todo o reagente é consumido e a reação de oxirredução que ocorre no interior da pilha acaba. Essas pilhas devem ser descartadas. Então, as pilhas comuns que não podem ser recarregadas são chamadas de pilhas, ou baterias primárias. Por exemplo, pilha seca, pilha alcalina, de lítio e dióxido de manganês são pilhas primárias. Pilhas e baterias secundárias são aquelas que podem ser recarregadas por meio de uma diferença de potencial, de um gerador, de um carregador, de um alternador ou até de um dínamo. Assim, as reações que ocorrem nesses dispositivos ocorrem no sentido contrário, permitindo que a pilha e a bateria sejam reutilizadas. Baterias automotivas de chumbo, baterias de níquel-cádmio, baterias de íon lítio e baterias de hidreto metálico e óxido de níquel são exemplos de baterias que podem ser recarregadas. A classificação das pilhas, então, em relação ao tamanho, à função e à voltagem, tá? Quanto ao tamanho das pilhas e baterias, inicialmente eram designadas pelas letras A, baixa tensão, e B, de alta tensão. Com a evolução das pilhas e baterias, a designação por letras passou a caracterizar o tamanho e a dimensão das pilhas, e a gente tem as letras desta maneira. Então, AA ou 3A, C e D. Diferente no tamanho, porém possuem a mesma voltagem, 1,5 volts. Então, são as pilhas de tamanhos diferentes, mas que possuem uma mesma voltagem. Há também baterias de 4,5 volts e de 9 volts, e aí são chamadas de tipo E, que apresentam dimensões específicas conforme a representação. Então aqui a gente tem, por exemplo, uma bateria de 4,5 volts e a outra aqui de 9 volts, tem as suas dimensões, aí os tamanhos um pouquinho diferentes. Pilhas e baterias estão presentes na nossa rotina diária e é quase impossível vivermos sem essas mini usinas de energia. Desse modo, é possível citar algumas aplicações dos dispositivos. Então, as pilhas alcalinas, elas apresentam uma boa armazenagem de energia e são utilizadas em lanternas, câmeras digitais e rádios. As pilhas de zinco são pilhas de baixa voltagem e são indicadas para o funcionamento de relógios e calculadoras, equipamentos que precisam aí de uma voltagem menor para estarem funcionando. Pilhas recarregáveis são indicadas para equipamentos eletrônicos que consomem muita energia, por exemplo, brinquedos, jogos eletrônicos, controle do videogame, babá eletrônica e microfones. E as baterias recarregáveis de níquel e cádmio apresentam grande duração e são indicadas no uso dos telefones sem fio, dos smartphones, comunicadores, equipamentos médicos e algumas ferramentas elétricas.
Você já parou para ler a embalagem de uma pilha ou bateria que usa na sua rotina diária? Então aqui a gente tem um exemplo, né? Então são pilhas alcalinas de 1,5 volts, né? E está dizendo aqui, né, que é fabricado no envelopinho de papel e tem mais uma indicação aqui da onde a gente poderia estar usando essa pilha. Então tem o relógio, a lanterna, o controle e o controlinho do carro ali de brinquedo para mostrar que poderia ser utilizado nos brinquedos. E após o uso, as pilhas ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada. Não podemos jogar pilhas e baterias no lixo comum. A imagem ampliada refere-se à embalagem de uma pilha alcalina, onde informações importantes podem ser observadas. Quem estabelece quais informações devem constar nas embalagens são os órgãos competentes, como o IBAMA e o CONAMA, que estabelecem quais simbologias e elementos devem ser expressos nas embalagens pelos fabricantes ou importadores, com o intuito de informar aos consumidores. Informações como tipo de descarte e em que equipamento podem ser utilizados, entre outras. Em 2012, o IBAMA decretou que embalagens de pilhas e baterias contêm o símbolo de um cesto de lixo com um X sobreposto, indicando que o produto contido na embalagem não deve ser jogado no lixo comum. Pilhas e baterias utilizadas diariamente por nós não parecem, mas oferecem grande perigo aos seres vivos e ao meio ambiente, principalmente quando descartadas de maneira inadequada no lixo comum. Quando são descartadas de forma incorreta, a cápsula, das pilhas e baterias pode se romper devido às intempéries do meio ambiente ali onde elas estão, liberando substâncias químicas e tóxicas que também são denominadas por metais pesados, como cádmio, mercúrio e chumbo, contaminando o solo, o ar e a água e causando impactos na natureza e à saúde dos seres vivos. Então as pilhas, vocês já sabem, são feitas aí com vários componentes que, se descartados de forma incorreta, vão trazer prejuízos ao meio ambiente. Observe a imagem. Em qual desses coletores podemos descartar as pilhas e baterias? E você sabe se na sua escola ou na sua cidade existem coletores seletivos como esse da imagem? Quero que vocês respondam agora a atividade 1.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, vamos observar com mais detalhes aí as cores. Então, o azul para papel e papelão, vermelho para plástico e isopor, verde para vidro, amarelo para metal, preto para madeira, laranja para perigoso ou contaminantes, branco para ambulatórios ou serviços de saúde, roxo para radioativos, marrom para orgânico e cinza para não recicláveis ou misturados. Segundo os órgãos responsáveis pela legislação vigente no Brasil sobre a periculosidade e questões ambientais desses rejeitos, o CONAMA e o IBAMA, pilhas e baterias são resíduos sólidos tóxicos devido à composição química. Assim, o descarte correto desses dispositivos pós-consumo deve ser coletores seletivos da cor laranja. Ou, em muitas escolas, supermercados, shoppings, lugares onde vendem essas pilhas, devem ter, normalmente tem, um lugar especial onde você pode fazer o descarte das pilhas e das baterias que não estão mais funcionando. E aí vai ser levado para um destino correto. Vamos falar um pouquinho sobre a legislação do descarte. Para promover a redução dos riscos ambientais e a saúde dos seres vivos, são publicadas normativas, leis e resoluções oriundas de órgãos competentes, como, por exemplo, a Resolução 401 de 2008 do CONAMA, que estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no território nacional, e os critérios e os padrões para o seu gerenciamento ambiental adequado e dá outras providências. E a gente deve tomar atenção quando você está comprando uma pilha, uma bateria que não foi regulamentada por essas leis, pode ter uma quantidade muito maior desses materiais tóxicos e aí prejudicar o ambiente e dificultar também o processo de reciclagem. Outra legislação é o artigo 33 da Lei 12.305 de 2010, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS. Estabelece que pilhas e baterias são produtos que devem participar obrigatoriamente do sistema de logística reversa. Desta forma, esse resíduo perigoso deve retornar ao fabricante, que é responsável por tratar e descartar as pilhas e baterias de forma ambientalmente correta. A próxima instrução, então, normativa número 8 de 2012 do IBAMA, fala o seguinte: institui para fabricantes nacionais e importadores os procedimentos relativos ao controle do recebimento e da destinação final de pilhas e baterias ou produtos que as incorporem, inclusive as especificações nas embalagens desses produtos. Então, vocês viram que nas legislações que falamos antes, estava o termo logística reversa. Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Denomina-se por logística reversa do pós-consumo de um produto como sendo o sistema que viabiliza o recolhimento, o descarte, o transporte, manejo e reciclagem de bens de consumo para que sejam convertidos novamente em matéria-prima para a indústria. No caso das pilhas e baterias, a logística reversa obedece o PNRS e também o Plano Estadual de Resíduos Sólidos. Então, a logística reversa é uma responsabilidade aqui no Brasil, pela legislação do fabricante ou do importador, de recolher os materiais para que esse fabricante ou importador dê o destino correto na sua reciclagem. Aqui a gente tem uma imagem que vai mostrar um ciclo de logística reversa. Então a gente tem o importador, o comerciante recebeu de fora essa pilha ou recebeu do fabricante, o consumidor comprou essa pilha e fez o descarte num local adequado, como por exemplo essa caixa aqui ou um seletor laranja como vimos na atividade. Depois, a indústria vai recolher esse material, fazer uma triagem, levar para a indústria de reciclagem, separando alguns componentes, e aí na indústria de reciclagem a gente vai ter os rejeitos, vamos ter a separação dos componentes, sais e óxidos metálicos, o zinco metálico, que vai ser levado para outras indústrias ou de repente ser utilizado novamente pelo próprio fabricante da pilha. Então é uma coisa interessante, ajuda o meio ambiente e a fábrica ali pode estar trazendo uma matéria-prima, utilizando novamente a matéria-prima que veio da reciclagem. Essa nossa figura mostra de forma esquemática o ciclo de vida sob a perspectiva da logística reversa de pilhas e baterias.
Lembrando que fabricantes, importadores e distribuidores e também os comerciantes de pilhas e baterias devem disponibilizar aos consumidores locais para o recebimento de pilhas e baterias pós-consumo, que estejam nas suas páginas da internet ou em um ambiente visível aí quando você for na loja. Ou até mesmo um número de telefone para o contato para que o consumidor possa dirigir até o local com a pilha e a bateria para descartá-la. Vamos fazer a atividade 2 agora? Descreva de que trata a logística reversa e cite alguns exemplos de produtos que possuem logística reversa. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só. A logística reversa é a área da logística que trata dos aspectos de retorno de produtos, embalagens ou materiais ao seu centro produtivo. O processo existe em vários exemplos, como na indústria de bebidas, com a reutilização de vasilhames de vidro, no botijão de gás, compra um cheio e entrega o vazio, e nas pilhas e baterias, como os vimos na nossa aula. Para pensar um pouquinho na aula, trouxe uma reportagem aqui que fala o seguinte: mineração de criptomoedas gera toneladas de lixo eletrônico por ano. Para ter acesso à reportagem toda, temos o QR Code aqui. A mineração de criptomoedas produz cerca de 30,7 toneladas de lixo eletrônico por ano. Esses são os dados de uma recente pesquisa publicada pela revista. O estudo conduzido por pesquisadores holandeses revela que, em média, são gerados 272 gramas de resíduos a cada transação de moedas digitais. Em uma breve comparação, um iPhone 13 pesa 173 gramas. Conforme a pesquisa, os computadores usados na mineração se tornam obsoletos rapidamente e ampliam a produção de lixo eletrônico. Estima-se que os dispositivos utilizados para as transações têm uma vida útil média de 1,29 anos. Vocês já tinham ouvido falar sobre criptomoedas? Apesar de serem moedas digitais, diferentes das nossas cédulas de papéis ou as nossas moedinhas metálicas que temos na carteira, também gera um tipo de lixo, um lixo eletrônico através aí dos processos da mineração e das transações que necessitam de supercomputadores para que funcionem. O que vimos na aula de hoje? Revisamos os conceitos de pilha e bateria, identificamos os principais tipos, voltagens e tamanhos das pilhas mais comuns, realizamos a leitura das embalagens de pilhas e baterias, compreendemos a importância do descarte correto, conhecemos os conceitos de logística reversa e praticamos o conhecimento com atividades. Espero que a partir de hoje você preste muita atenção nas pilhas e baterias aí na sua casa, armazene elas numa caixinha separada e observe na sua cidade qual é o local que você deve levar para fazer o destino e a reciclagem correta desse material. Poupe o meio ambiente. Espero que vocês tenham gostado e até breve!